Fala galera, Matheus Starling aqui para o canal do YouTube, onde nós falamos sobre música sem esconder o jogo. Então fica ligado porque esse vídeo agora é sério mesmo. Eu acho que vai ser um dos vídeos mais legais que eu já gravei no YouTube. Eu já fiz vídeos aqui onde eu falei de grandes professores que eu tive ao longo da minha vida e principalmente na Berklee. Mas vocês sempre me pedem para falar de colegas que estudaram comigo naquela época. Mas eu nunca tive um insight de fazer um vídeo sobre isso. Quando de repente eu falei, cara, olha que história bacana que eu posso narrar aqui no YouTube, que eu sei que vai ser muito legal para vocês, vai ajudar vocês em muitas esferas sobre a carreira, sobre a maneira de tocar. Então a minha expectativa agora tá grande, porque eu acho que desse vídeo vai sair muito caldo. Eu vou falar a história de dois guitarristas que estudaram na minha época, hoje são grandes músicos, são ícones no mundo todo. Um ficou bem maior do que o outro, e aí a gente já tira uma lição. Porque o que ficou menor em termos de reconhecimento era o cara que mais me impactou. Quando eu vi esse garoto fazendo um show junto de uma banda chamada Yellow Jackets, que é uma banda icônica de música instrumental, cara, parecia que o teto ia cair, foi um negócio assim incrível. Eu vou colocar alguns trechos, né, desse rapaz tocando, dos dois, na verdade, mas enfim, já dá para sentir o que vai acontecer aqui, né? Já vou começar o vídeo, mas se você é professor de música, fica ligado no evento O Novo Professor de Música, que vai rolar nos dias 17, 18, 19 e 22 de agosto, sempre às 8h10, voltado para quem é professor de música ou quer se tornar um, tá bom? Você pode se inscrever gratuitamente aqui embaixo no comentário ou no texto. Vamos pro vídeo! O primeiro cara que eu vou falar é o guitarrista Julian Lage. Eu sei que muita gente aqui já conhece, já deve acompanhar, principalmente quem curte, né, um som mais sofisticado, jazz, fusion. Vou deixar um pouquinho do som dele aqui para vocês conhecerem melhor, tá? Inclusive um show bem recente que ele voltou após todo esse período aí, né, de retomada. Uma coisa que o Julian tem em comum com esse outro rapaz é que ambos foram prodígios na guitarra, começaram muito novos, tipo com 4 e 6 anos, né? O Julian, se eu não me engano, ele começou com 5 ou 6 anos, tá, a tocar guitarra. Tem até um documentário sobre ele que se chama Julian at 8. Ou seja, ele com 8 anos de idade, a promessa que ele já era, e realmente assim, aquele prodígio que se tornou uma realidade, porque a gente sabe também que a maior parte dos prodígios não dá em nada. Eu não vou fazer um vídeo sobre isso, mas o livro do Adam Grant, chamado Originais, fala muito bem sobre essa questão dos prodígios. O Anders Ericsson também tem um capítulo no livro dele, Peak, só sobre prodígios e por que é tão comum de prodígios se perderem, né, ao longo da carreira. Mas o Julian Lage, ele com 16 anos, ele tocou com Gary Burton. Gary Burton é um dos maiores nomes do jazz de todos os tempos. Ele toca vibrafone, tocava na verdade, ele se aposentou, uma história muito triste, muito doida, né? Ele teve um infarto e ele acordou sem o ouvido absoluto. Olha que loucura. Ele tocou a vida toda baseado nessa percepção de quem tem um ouvido absoluto. Quando ele teve esse derrame, ele voltou sem. E tem vídeos onde ele fala sobre isso, que ele falou assim, cara, não consigo mais tocar, porque todas as minhas referências eram através de cores, né? Ouvir o som de forma absoluta. E aconteceu isso, uma coisa muito doida, né? Que é até difícil cientificamente ser explicado o que aconteceu. E ele fez uma turnê, né, fechando a carreira dele em função disso. É uma história muito triste, mas o Gary Burton sempre deu essa oportunidade para novos músicos. E o Julian Lage tocou então com o Gary Burton quando ele tinha 16 anos. Eu inclusive acredito que o Gary Burton deve ter feito alguma ponte para o Julian Lage estudar na Berklee, porque o Gary Burton também deu aula lá por um tempo, né? Que além de grande músico, ele também foi um grande educador. E tanto o Julian Lage quanto o outro rapaz, que eu não vou revelar o nome ainda, eles foram estudar na Berklee com uma bolsa de 100%. E eu sei que o Julian Lage, ele optou por fazer um major, né? Ele escolheu um curso chamado Professional Music. O que significa que você pode escolher, né, uma grade muito aberta. Então você vai puxando o que você quer.
Até porque, quando ele foi estudar lá, com 18, 19 anos, ele já era um grande nome, né? Então fazia muito sentido ele realmente fazer essa escolha, porque ele teve estudo formal desde criança, os pais educaram muito bem, sempre teve muita oportunidade, muitas chances. E tem um professor aqui que faz uma conexão entre esses dois guitarristas na minha vida, que foi o Mick Goodrick, que eu estudei por 2 anos, e ele dava aula ao mesmo tempo para mim, para o Julian e para esse outro rapaz. E era interessante porque eu ficava sempre perguntando como que estão as aulas com o Julian, com o outro rapaz. E ele não gostava desse outro rapaz, achava ele muito rebelde, sabe? O cara marrento, com atitude. Ele falava, pô, esse cara tem muita atitude, eu não curto a vibe dele e tal. E o Julian era o bom garoto, educado, sorridente, que todo mundo gosta. E é engraçado porque isso refletiu na carreira dele, né? O que a gente fala de soft skills, né? Essas habilidades que não são técnicas, que você aprende no trato, resiliência, saber trabalhar com pessoas. Guarda isso porque é determinante para o desfecho dessa história. Se você não conhece a carreira aí do Julian, dá uma olhadinha, ele tem mais de 10 álbuns solo. Ele tem 34 anos e já tem mais de 10 álbuns, ou seja, é alguém que tem uma carreira muito vasta, tocou com muita gente, tem os vídeos dele em dupla, em trio, tem muita coisa legal, é um guitarrista muito completão. Agora é interessante porque o Julian, você ouve ele tocando, né, principalmente naquela época que ele estava na Berklee, era muito clara as influências que ele tinha. Ele foi um cara que estudou muito bem outros músicos, né? Estudou escolas, então ele tinha muito aquela onda do jazz tradicional, o do jazz cigano, mas ele tinha algumas coisas do jazz moderno, estava desenvolvendo exatamente naquele período, né? O que moldou muito a carreira dele. Você ouve ele tocando antes e depois, você vê que é outro guitarrista, e hoje em dia ele faz um som muito único, né? Unindo até coisas mais pop, pop dos anos 70, 80, com jazz, é um som muito rico e interessante. Tem gente que não gosta, que acha ele muito comportado, mas você percebe que isso tem influência da personalidade dele. Ele é um garoto feliz, comportado, bom menino. Isso reflete na maneira que ele toca. Tem um som dele em dupla, eu esqueci o outro guitarrista, tocando uma coisa mais ácida, mais vanguardista, você percebe que não era tanto a praia dele naquela época, mas ele também incorporou isso muito no som dele de maneira natural ao longo do tempo. Passar para o segundo músico, o segundo guitarrista, eu vou deixar para vocês aqui um vídeo dele tocando com o Mike Moreno. Depois vocês procuram no YouTube. Foi um workshop que eles fizeram em alguma faculdade dos Estados Unidos, eu não lembro se foi Stanford, alguma coisa assim, tá? Que é muito legal. É uma aula de interação, de improviso. Os dois, né, nunca tinham tocado antes juntos, eles tocaram ali para a plateia na hora, vamos tocar o tema tal, tal. Então, vídeo muito legal. O segundo cara é o Brian Baker. Toma cuidado na hora de pesquisar, porque tem um guitarrista do Bad Religion, que é uma banda de punk, pop punk, que também tem esse mesmo nome. Mas o Brian Baker é mais novo, inclusive ele é mais novo que eu. Se você por um acaso conhece o Brian Baker, escreve aqui embaixo para mim no comentário. Se você já conhece o Julian Lage, também escreve para mim. Escreve também o que você está achando nesse vídeo e qual a grande ideia que você está tirando daqui. Eu sei que cada um vai perceber esse vídeo e vai tirar valor de formas diferentes. Mas é o seguinte, como eu falei lá no início, quando eu vi o Brian Baker tocar, para mim foi assim, sabe quando você toma um tiro no peito? Porque eu vi uma apresentação dele que era na Berklee Performance Center, que era um teatro. Vinha o cabelo ali dentro, 1000 pessoas, obviamente não estava tão cheio assim, mas ele estava tocando com a banda Yellow Jackets, né? O pessoal da banda Yellow Jackets foi lá ficar tipo uma semana tocando com os alunos, inclusive eu participei da prática de conjunto do Yellow Jackets, né? Então tinha uma coisa legal que os caras vinham tocar com os alunos eventualmente.
Isso acontecia não somente com essa banda, mas com outras bandas também. Então, assim, é uma coisa realmente, né, dos sonhos. Mas o Brian Baker fazia parte dessa prática de conjunto e calhou dos caras estarem ali naquela semana e ele tocou com os caras. Gente, foi assim, parecia que o teto do lugar ia cair. Se vocês ouvem aqui a gravação que eu vou colocar para vocês, não é a mesma sensação de quem estava lá, porque a captação do som que vocês estão ouvindo aqui eu acho que é de linha, o som tá até meio estranho. Mas assim, eu saí do lugar ali anestesiado e eu falei assim, cara, é isso que eu quero tocar. Então, a partir daquele dia, eu comecei a meio que perseguir, sabe, o cara na faculdade, e eu comecei a entrar em contato com ele, eu queria estar colado com o cara, mas ele era muito marrento, né? Então era um cara difícil de conviver. Eu cheguei a estudar com ele, fui na casa dele fazer umas aulas no verão, umas 7 ou 8 aulas, e eu pedi assim, cara, o que você tiver de áudio seu tocando em show em qualquer lugar, me manda, por favor. Ele me mandava todas as tranqueiras que ele tinha, coisas no computador, coisas que ele gravava no celular. E eu ficava em casa transcrevendo as doideiras dele. Inclusive, eu tive um professor, tá, chamado David Tronzo, que foi o grande cara que me introduziu na música mais experimental. Inclusive, esse cara eu estudei porque o Brian Baker me disse que, na opinião dele, era o maior professor da Berklee. E é um outro cara que possivelmente você nunca ouviu falar. Vou colocar também aqui um trecho dele tocando, é um som de vanguarda, ele usa slide, então assim, é um som que talvez você não curta tanto, você vai ter que ter mais paciência para conseguir absorver. Mas eu me lembro que eu ficava transcrevendo, né, os solos do Brian Baker, levava pro David Tronzo, o David Tronzo falava, caraca, velho, você conseguiu transcrever essas loucuras? Porque o Brian tinha uma particularidade, a técnica dele era uma técnica muito apurada. Ele me contou uma história muito legal de que o pai dele, que também era guitarrista, você vê aqui, né, como que o apoio numa idade nova tem total influência. O pai dele pegava os dedinhos dele com 4, 5 anos de guitarra, pintava os dedinhos de canetinha e falava o seguinte, olha, você vai tocar guitarra. Se o seu dedo começar a sujar o braço da guitarra, quer dizer que você está colocando muita força. Você tem que tirar força do dedo. Então você percebe ele tocando de uma maneira muito leve. Então a técnica dele sempre foi muito apurada e as coisas que ele fazia eram muito difíceis, né? Enquanto o Julian Lage você consegue observar muito claramente as influências dele, já o Brian Baker era mais um quebra-cabeça. Foi o David Tronzo que começou a desmontar esse quebra-cabeça para mim, me mostrar os influenciadores, né, que eram caras muito mais de vanguarda, caras inclusive da Europa, né? A Europa tem um tipo de jazz um pouco mais escuro, que são caras menos conhecidos, mas mistura algumas coisas de música mais erudita, principalmente o dodecafonismo, que foi uma coisa que me impactou demais. O dodecafonismo do Arnold Schoenberg, que foi um compositor que influenciou muito o pessoal de trilha de cinema. Se você não sabe o que é dodecafonismo, tem algumas regrinhas, mas basicamente você precisa tocar as 12 notas disponíveis antes de repetir uma nota. Então tem o movimento dodecafônico, atonalismo, depois se vocês quiserem vocês pesquisam mais a respeito. Mas voltando para o Brian aqui, ele, se eu não me engano, com 10 ou 11 anos, ele começou a ter aula com o Frank Gambale, né? Ele era da região ali da Califórnia. Para você ter uma noção, as oportunidades que ele teve desde novo, né? Com 14, 15 anos, ele já estava estudando formalmente, né, em grandes escolas ali, sempre como bolsista. Ele chegou na Berklee com 18 anos,
já com status de músico reconhecido, já ganhou vários festivais, já tinha visibilidade, por exemplo, em revistas de guitarra. E o Brian, dentro dessa atitude que ele sempre teve, né, ser um cara mais altivo, ele disse o seguinte: cara, para mim só tem 2 professores de guitarra na Berklee, o resto tudo para mim é uma bosta. Ele falou assim mesmo. Ele falou Mick Goodrick e David Tronzo. A partir daquele momento, eu estava mais ou menos no meio da faculdade. Eu colei com os 2 caras. Falei, porra, se o cara tá falando que são os 2 caras, eu vou colar com esses 2 caras. E se você ouve o som do Brian Baker, você vai ter muita dificuldade, né, de conseguir pegar essas referências. Mas aí eu pego aquela frase do Sonny Rollins, né, de que ninguém é original, todos somos derivados. O que um bom artista, na verdade, faz é esconder bem as suas fontes, né? As influências ficam bem mascaradas, quanto mais se você bebe em fontes que são menos conhecidas. Então eu tive um momento, né, na Berklee ali de música muito experimental, de vanguarda, tanto que o meu primeiro álbum, o Kairos, de 2008, é um álbum muito experimental. Ou você ama ou você odeia. É um álbum, inclusive, que tem várias matérias ao redor do mundo, dos Estados Unidos, na Europa, e o pessoal falando muito bem do álbum, porque é um álbum que eu fiz dentro dessa onda mais experimental, vanguardista. Antes de fechar, eu já deixo essa reflexão para você que busca ser um artista, um músico, né? O Julian Lage hoje, ele tem uma carreira internacional, ele faz shows no mundo todo, ele pega uma turnê de 2, 3 meses na Europa, faz turnê nos Estados Unidos. É um cara que basicamente consegue viver tocando a música dele, música instrumental, música sofisticada. É uma carreira muito parecida com ícones, né, como Joe Scofield, Mike Stern, Pat Metheny, né, que tem muitos álbuns lançando ao longo da vida, lança um álbum, cai em turnê, lança um álbum, cai em turnê. Ele é um dos poucos caras mais novos que já possuem um nome muito solidificado que conseguem viver da música instrumental. Já o Brian Baker, você vai ter dificuldade de encontrar alguma coisa dele. O cara simplesmente sumiu. De vez em quando eu vejo alguma coisa dele, mas é sempre difícil. E aquela questão que a gente está falando aqui sobre o temperamento do cara, como ele lida com as habilidades dele, como ele pensa no mercado, como ele cola com as pessoas certas. Mas por que o Julian conseguiu ter tanto destaque assim e o Brian desapareceu? Basicamente você quase não ouve falar, tem dificuldade de ter contato com a música dele. Eu acho que uma das coisas, não falando de temperamento ou de personalidade, é a maneira como o Julian preparou desde novo a carreira dele, o auxílio dos pais, tendo pessoas por trás dele ajudando também na carreira, que eu falo que é um privilégio você poder ter um cara para fazer o seu booking, ou seja, vai fechar os teus shows, vai te ajudar nas mídias sociais. Ele teve isso desde novo e lida muito bem com questões de entrevistas. Se tiver que dar 3 entrevistas no rádio, ele é aquele cara que vai dar, sempre sorrindo, muito bom de convívio. Soft skills, nota 100. Também como escolha de repertório, ele começou a tocar um som mais acessível. É um som que tem algo experimental, né? Tem um lado artístico, mas também tem algo que é acessível. Talvez você consiga comparar a carreira do Julian um pouco com a carreira do Steve Vai, né? Fiz um vídeo sobre Steve Vai, falando desse equilíbrio de vanguardismo com mainstream. O Julian consegue fazer isso muito bem dentro do jazz. Então fica a dica para vocês estarem aí vendo um pouco da carreira desses 2 caras. Eu estudei nessa época também com outros nomes que hoje são grandes, mas eu não vou falar desses outros caras, como por exemplo Animals as Leaders, foi uma banda que foi formada mais ou menos na época que eu estava lá, Charlie Puth logo depois, porque eu não convivi com essas pessoas. A faculdade era muito grande, 5 mil, 6 mil alunos, mas esses foram 2 caras que eu convivi, fizeram parte do meu meio. De certa forma, eu vi todas essas viradas de jogo. O que você curtiu mais nesse vídeo? Escreve aqui para mim. Se você é professor de música, se inscreve aqui no evento, tá bom? E se você quer estudar comigo, te convido para conhecer Starling Academy of Music. E você tem acesso a todo o conteúdo que eu produzi, todas as classes que eu estudei, com todos os mestres, a gente coloca tudo ali para vocês, com mentorias ao vivo e etc. As informações estão aqui embaixo, tá bom? Deus te abençoe, grande abraço.